Família Crescer, graça e paz da parte do Senhor, amém? Pode tomar o teu assento, por favor. Mateus 22, versículo 14. 1, 2, 3. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu algumas vezes já recebi alguns questionamentos, na verdade perguntas. Pastor, qual ou quais os critérios de Deus para suas escolhas? Uma vez que muitos foram chamados, tá bom. Qual o critério de Deus para separar esses escolhidos? Que critério Deus usa? Por acaso Deus tem filhos prediletos? Outro questionamento de vez em quando eu recebo. Pastor, Deus tem filhos especiais? Que Ele tem um carinho maior? Aqui no Rio, nós temos uma gíria. Será que Deus tem seus peixes? Né? Nós vemos muito isso em empresas. Nas empresas, existem determinadas empresas que o encarregado só coloca os seus peixes. Chamam-se muitas pessoas para entregar o currículo, mas na hora de fichar, na hora de escolher, só coloca os peixes. Alguns dizem que no futebol também existe isso. Tem técnicos que não avaliam apenas a parte técnica e física. Ele tem alguns que são mais chegados, né, os seus peixes, e ele põe esses peixes para jogar. A grande pergunta é: será que Deus também ele utiliza os mesmos critérios humanos? Será que existe filho mais amado, filha mais amada do que a outra? Será que Deus tem os seus fechamentos, a sua panela santa? Pastor, eu quero saber quais são os critérios, porque eu também quero ser escolhido. Uma outra pergunta que muito permeia é: por que, se Deus não tem filhos escolhidos, pastor, vamos fazer a suposição, se Deus não tem filhos escolhidos, porque no primeiro erro de alguns, Ele cancela a promessa, e para outros filhos, Ele mantém a promessa de pé? Seja mais claro, pastor. Vamos lá, exemplo de Saul e Davi. Por que no primeiro erro de Saul, ele perde diante de Deus a condição de ser rei? Deus o rejeita. E Davi, tendo cometido um pecado, ou alguns pecados, que aos nossos olhos eram muito mais abomináveis, Deus continua com a promessa de pé. Por que isso acontece? Vamos ler o texto? Gente, tudo está na Bíblia. A gente não precisa ser filósofo, nós não precisamos inventar as coisas, está tudo na palavra dele. O problema é que nós não lemos a Bíblia, essa é a verdade. Eu mandei mensagem para alguns irmãos: e aí, como está a sua caminhada com o Senhor? Está bem, pastor, eu ouço louvor 24 horas. Eu falei: mas só o louvor te mantém de pé? Eu estou num processo de querer emagrecer. Será que eu só comer beterraba todo dia, eu vou ficar de pé? Vou ficar de pé sim ou não, irmãos? E por quê? Tem crentes que achando que ouvindo a rádio 24 horas, ou o YouTube, uma playlist louvor 24 horas, vai se manter de pé. Nós precisamos ter relacionamento com Deus. Oração e meditação na palavra. Não é só ler, é meditar na palavra. Vamos ler o texto. Não vai dar para ler todos os textos bíblicos. Acho que vou até escrever um livro só sobre esse tema. Agora você vai voltar para mim o início desse capítulo, versículo 1, por favor. Deixa eu abrir aqui junto. Jesus vai começar a falar em parábolas, né? Jesus é especialista em fazer isso. O que ele está fazendo? Ele está contando uma história do cotidiano, para que as pessoas pudessem entender bem. Marlon Melo, ele fala muito sobre isso, que Jesus era especialista em utilizar coisas simples para que pudéssemos aprender. Tem a galera hoje está pregando
eles querem falar até em hebraico. O que adianta falar em hebraico, irmãos? Ninguém aqui entende nem inglês. Falar em hebraico. Alguns nem português conseguem falar direito ainda. Estamos aprendendo. Jesus era especialista em fazer coisas simples. Então ele contava parábolas para que nós pudéssemos entender como que era o reino de Deus. Versículo 2. Olha o que ele vai inclusive dizer, ó. Versículo 2 agora. O reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Eu vou explicar para vocês como se aplica ao reino dos céus. É semelhante a um homem que está fazendo uma festa de casamento para o seu filho. Não precisamos explicar sobre isso, né? Se fôssemos aplicar o reino dos céus, ele está falando de quem? De Jesus. A festa que vai haver quando Jesus voltar. Nós, como igreja, somos a noiva. E ele é o noivo. Um dia, a trombeta vai tocar. Qual a trombeta? A trombeta está dizendo assim, a festa está começando, pode subir. Versículo 3. E enviou os seus servos a chamar convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Muitos foram chamados, poucos foram escolhidos. Dentre esses escolhidos, alguns não quiseram vir. E por que eles não vieram? Em algumas outras versões vai estar escrito assim, ó. Eles, porém, deram desculpas, que nós somos especialistas em dar desculpas. Nós somos especialistas em dar desculpas para o chamamento do Senhor. Lembre-se que o Senhor está chamando. O que é a prioridade da sua vida? Atender o chamado de Deus ou resolver os seus negócios? Muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. É o final do versículo que nós lemos aqui desse texto. Eles começaram a dar desculpas. E desculpas plausíveis. Poderíamos falar assim, desculpas perfeitas. A grande questão é que nós, seres humanos, nós temos a tendência ou de dar desculpa ou transferir a culpa para outros. Meu irmão, minha irmã, por que você não está indo mais? Porque fulano não fala mais comigo. Mas eu não perguntei a fulano, eu perguntei de você. Minha irmã, por que você parou de fazer a sua função? É porque o meu líder é muito ignorante. Mas eu não perguntei ao líder, eu perguntei de você. Profeta, eu não estou mais te vendo na igreja, o que aconteceu? Não, eu me afastei, porque lá ninguém se preocupa comigo. Irmãos, eu acho que vocês não me passam por isso. Já pensou se nós tivéssemos que fazer as coisas de Deus e até ficar na igreja, se todo mundo fosse perfeito com a gente? Eu acho que talvez no primeiro dia que você pisou aqui, alguém já falou alguma coisa contra você. Alguém te olhou de rabo de olho? Isso não acontece com as mulheres não, são os homens. Te olhou de cima e embaixo. Nossa. Alguém torceu o nariz? Alguém não te deu a paz do Senhor? Quando você desceu do altar, alguém cochichou a teu respeito? Você acha que acontece só contigo? Isso é reino. E a Bíblia vai dizer, já em outras histórias, nos contando, que quando, e é engraçado que é sobre o mesmo assunto, quando o semeador ele sai a semear, de madrugada vem o inimigo e semeia também o joio. O joio não foi o semeador de verdade que colocou, mas é o inimigo. Sempre vai haver joio. Você pode mudar de qualquer casa espiritual para qualquer casa espiritual. Lá vai haver joio. Mas eu não quero falar do joio. Eu quero falar do trigo, que fica dando desculpa para aquilo que Deus entregou para ele.
que fica transferindo a culpa para os outros, para terceiros. Sempre a culpa do nosso fracasso, do nosso deixar de realizar as coisas, do nosso desânimo está ligado às pessoas. Irmãos, não é por querer ser maior ou melhor, mas se tivesse uma pessoa nessa igreja que deveria se desanimar, relacionada à contraprestação de serviços das pessoas, seria eu. Porque é o pastor que acaba relacionando todos vocês. Eu deveria ser o que mais teria desculpa. Mas eu não olho para as pessoas. Eu não olho para o comportamento delas. Eu não sou chamado e nem baseado pela atitude dos outros. Deus me chamou com um propósito. Eu só devo olhar para Ele, focar nele e seguir o que Ele manda. Porque enquanto nós olhamos para os homens, nós sempre vamos nos frustrar. E talvez eu frustrei alguns de vocês. Me perdoe. Mas não foque em mim. Não foque nessa igreja. Foque naquele que te chamou. Foque nesse rei que está convidando a gente para as bodas. Nós precisamos sempre estar olhando para ele, estar baseado naquilo que ele nos chama, que ele nos convida. Tudo deve ser ligado a ele. Nós poderíamos explorar esse texto muito mais. Mas eu quero utilizar outros textos para que os irmãos entendam o recado que Deus quer fazer, te dar. O recado que Deus quer entregar para você. Não é para o outro, é para você. Pastor, mas eu estou firme, mas Deus tem recado para você que está firme também. Porque no decorrer da caminhada, vai ter momentos de desânimos. Talvez você esteja agora. Se não estiver, vai ter momentos que você vai desanimar, vai fraquejar. E você não pode dar desculpa para aquele que te chamou. Você não pode transferir a responsabilidade da sua vida, do seu chamado para outras pessoas. Pare com isso. Você vai entender muito bem isso no texto. Não quero antecipar. Vamos para outro texto, por favor. Mesmo livro de Mateus. Agora 25. Só vire algumas páginas aí. Uma ou duas páginas. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe seus bens. Versículo 15. E a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Não é sobre isso que eu quero falar, mas eu vou dar uma pausa nesse pedaço. Deus não tem filhos prediletos. Mas cada um de nós temos uma capacidade diferente dos outros. Não conseguem entender isso? Um dia, uma pessoa falou a mim assim: pastor, eu acho muito injusto. É o quê? Cláudio Duarte, isso era alguns anos atrás, abriu a igreja de Xerém, já abriu com a igreja gigante. É difícil, porque nós começamos pequeno, isso era um outro pastor. Nós começamos pequeno e ele já começa grande. Falei: filho, e quem fez ele grande? Quem que fez ele grande? Deus fez ele grande porque a capacidade que Deus der a ele é grande. E se eu e você vamos começar pequeno, é porque a nossa capacidade ainda é pequena, porque em breve eu vou aumentar. Como assim, pastor? Tem como aumentar a capacidade? Tem, você vai ver no texto também, está tudo na Bíblia, gente, está tudo na Bíblia. Tem como você aumentar a sua capacidade. Só que entenda que todos nós temos capacidade diferente uns dos outros. Uns receberão de Deus responsabilidades maiores. Outros, não tão grandes, mas grandes. E outros, responsabilidade pequena. É a capacidade que você tem.
Eu falo muito isso para os discípulos que eu tenho treinado. Eu não sei quanto que cabe aqui de medida, capacidade. Vamos supor que aqui cabe 900 ml. Vou fazer uma pergunta. A fonte jorra sem parar. A fonte, a água não acaba. Mas a grande pergunta, mesmo a água não acabando, ele vai derramar 2 litros nessa capacidade de 900? Sim ou não? Não, porque Deus não desperdiça nada. Deus nos dá conforme a nossa... Está aqui no texto bíblico. Deus deu cada um conforme a sua capacidade. Ele deu 5. Aqui está falando sobre talentos, mas não é o talento, nós estamos falando assim, não, tem um talento de cantar, não é sobre isso, era uma moeda, tá bom? Era uma unidade de valor da época, tá bom? Vamos entender assim, a unidade de valor. Algumas versões vai estar assim, ó, deu minas. A um ele vai dar 5, outro ele vai dar 2, e outro ele vai dar 1. Ele pega 3 pessoas, 3 servos diferentes, e a cada um ele vai dar conforme a sua capacidade. Versículo 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. O que recebeu 5 talentos, aumentou a capacidade dele para mais 5. Negociou o bem que Deus deu a ele, negociou. Versículo 17, da mesma forma, ou da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também mais 2, aumentou a capacidade, dobrou. Versículo 18, mas o que recebera 1 foi, cavou a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Eu vou esconder porque eu sou tão pequenininho, eu sou tão pequenininha. E outra coisa, Deus é injusto. Para ele deu 5, para mim me deu 1. Já que me deu 1, eu vou esconder isso, vou cavar. Versículo 19. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles, pediu contas. Presta conta comigo aí, eu quero saber o que vocês fizeram daquilo que eu deixei com vocês. Versículo 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos. Aqui, Senhor, eu multipliquei o que o Senhor me deu. Olha, eu dobrei a capacidade, Senhor. Obrigado. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5. Eis aqui os outros 5 talentos que granjeei com eles. Versículo 21. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel. Calma aí. Mas dentre esses, ele foi o que recebeu mais. Não é? Ele foi o que recebeu mais. Mas só que o Senhor está falando assim, ó, você foi fiel no pouco. Eu não estou entendendo isso. Se ele foi o que recebeu mais, como que o Senhor está dizendo que ele foi fiel no pouco? É porque o que o Senhor tem é muito maior daquilo que ele te entregou. Você só não tem mais ainda porque você não aumentou sua capacidade. Se você acha que está vivendo a plenitude do Evangelho, você não sabe de nada, ainda é pouco para aquilo que ele pode te dar. O poder dele, irmãos, é inimaginável. O que ele pode fazer através de você, através de mim, é coisas muito gigantescas. Ainda é pouco. Se você ora muito, ainda é pouco. Se você lê muita palavra, ainda é pouco. Se consagra muito, ainda é pouco. Se você jejua muito, ainda é pouco para aquilo que ele tem para te entregar. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Você está me devolvendo 5, mas eu vou deixar esses 5 contigo também. A partir de agora, sua capacidade será 10. Versículo 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Versículo 23. Disse-lhe o seu senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel,
sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu preciso reforçar isso, que eu não li no versículo anterior. Ele fala, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas ele encerra tanto teve 5 quanto para esse 2. Entra na alegria do teu Senhor. Como assim, pastor? Você vai entender no final do texto. Olha, eu estou te dando mais, e eu estou falando assim, ó, devido você ter aceitado o meu chamado e multiplicado, entra para a alegria do teu Senhor. Só que falta um. Versículo 24. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, ele disse, eu te conhecia. Tipo assim, eu conheço o Senhor, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, colhe aonde não plantou, e ajuntas onde não espalhastes. Próximo versículo. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento, a que tu tens, teu talento, aqui tens o que é teu. Deixa eu trazer para os dias de hoje. Volta ao versículo anterior, versículo 24. O que esse servo fez é o seguinte: Senhor, sabe por que eu não aumentei minha capacidade? É porque eu te conheço. Calma aí, deixa eu só falar por que eu não fiz. É porque tem uma explicação. É a mesma coisa como a maioria de nós fazemos. Não, eu não realizei. Não, eu não dei sequência. Eu não dei sequência ao chamado, ao propósito da minha vida. Não, eu tenho uma razão, eu tenho uma desculpa. É a mesma desculpa daqueles que foram chamados para o início da festa e falam, não, eu tenho um negócio a resolver. Sabe, Senhor, porque eu não fiz igual aos outros? É porque eu conheço o Senhor. Eu sei que o Senhor é duro. Eu sei que o Senhor é uma pessoa que é severa. E aí com isso, eu fiquei com medo e escondi o meu talento. Especialista em desculpa. Especialista em transferir o que não realizou para alguém. E alguns de nós fazemos a mesma coisa. Eu estou me separando porque foi a vontade de Deus. Vontade de Deus. Nós queremos transferir os nossos erros, os nossos fracassos para o Senhor. Não, eu estou saindo da igreja porque Deus falou que deu o tempo. Aonde está escrito isso, gente? Aonde que Deus fala que acabou o tempo de um lugar para ir para outro? Se a igreja é a mesma dele. Pare de dar desculpa. Seja uma pessoa sincera. Eu estou saindo porque eu não estou mais alegre. Eu perdi a alegria do evangelho aqui. Eu encontrei uma outra casa espiritual onde o meu espírito está feliz. É isso aí. Você vai entender nos textos que eu vou ler depois de novo. Você vai entender. Calma. É que eu estou falando que agora tem momentos que nós transferimos as nossas responsabilidades para Deus. Não. Pastor, eu estou largando esse ministério porque não é vontade de Deus para mim agora. Ele quer que eu faça outra. Não fala isso, é mentira. E é por isso que não prospera. É por isso que não entra na alegria do Senhor. É por isso que não está sendo multiplicada a capacidade, porque nós colocamos desculpas, nós inventamos desculpas, e algumas desculpas nós jogamos para Ele. Ele não tem nada a ver com isso. Eu sei que existem algumas coisas ligadas a propósito dele, mas são exceções. Na maioria dos casos, somos nós que estamos decidindo. São os nossos erros, são os nossos medos, nossos fracassos, nossas limitações. É o nosso eu que tem atrapalhado.
Olha o que ele está dizendo. Eu conheço o Senhor. Vai para o versículo 26. Respondendo, porém, agora o Senhor está respondendo para ele. Respondendo o seu Senhor, disse-lhes: mal e negligente. Sabias que eu... Aqui é uma pergunta, não está afirmando não. Sabias que eu ceifa onde não semeei? E ajunto onde não espalhei? Você está sabendo de coisa que nem eu sei acerca de mim. Você está dando respostas para os outros que eu nunca falei. Eu não mandei você sair, eu não mandei você parar, eu não falei que é tempo. Você me conhece tanto assim? Nem eu conhecia-me. Para de dar desculpa. Para de culpar. Para de transferir responsabilidade para outras pessoas. Não dá para continuarmos nesse texto. Nós podemos ir para um clássico da desculpa. Ele foi a primeira desculpa que houve na terra. Adão. Adão vai pecar. Nós conhecemos a história. Ele vai comer do fruto que Deus havia ordenado. Gênesis 3, versículo 11, por favor. Pode só manter aqui, tá? Tá bom? Não precisa acender a luz, não. Gênesis 3, 11. Nós conhecemos. Deus dá uma ordem a Adão. Não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Aí a serpente vai falar com Eva. Eva vai comer, vai dar para Adão, Adão vai comer. E agora ambos vão saber que eles são nus, os olhos serão abertos. E aí versículo 11, agora é Deus descendo na terra para procurá-los. E Deus disse isso para Adão: quem te mostrou que estavas nu? Olha o espírito de Adão, que habita também em nós. Eu? Não, foi eu não. Foi a mulher que tu me deste. Não, não, responde, comeu ou não? Não, eu comi, mas deixa eu só explicar. Deixa eu transferir. A questão não foi eu. Foi a mulher que tu me deste. Aí tu acha que para por aí? Não. Aí ele vai para a mulher. Próximo versículo. Versículo 12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore da árvore e comi. Foi ela. Próximo versículo. E disse o Senhor, Deus à mulher: por que tu fizeste isto? Aí ela sumiu. Ela falou: não, pequei, Senhor, me perdoa. Não, a serpente me enganou. Se ela não me engana, eu não comia não. E a outra, nós culpamos primeiro, no primeiro texto, também Deus, e outros estão culpando até o diabo, tudo é o diabo. Tem coisas que o diabo está sentado lá no enxofre, lá e fala assim: mas eu nem subi ainda. Eu tinha acabado de tomar café da manhã, quando eu estava me preparando, ele já tinha caído, ela já tinha caído. É porque nós temos a tendência de transferir a nossa culpa para os outros. Não, foi a mulher. E você, mulher? Não, foi a serpente. Aqui eu encerro. Com essas duas próximas histórias, que eu vou fazer um paralelo entre Saul e Davi. Eu falei sobre eles no início. Por quê? Deus, com Saul, no primeiro erro dele, Deus coloca o machado na raiz. E de Davi, ele perdoa e a promessa fica de pé. Você vai entender. Você vai entender. Está na Bíblia também. Vamos lá? Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Os irmãos sabem que o povo pediu um rei. O próprio Deus pediu a Samuel. Samuel orou e deu um rei. Mas quem chamou esse rei foi Deus. E por que então não deu sequência? Uma vez que o próprio Deus o chamou. Então por que Deus fez isso? Você vai entender. Está aqui na Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Deixa eu resumir para que a gente não leia toda essa história. O povo pede um rei, Deus chama Saul. Saul agora é rei de Israel. E aí, eles agora estão numa batalha, numa guerra. Tá, o povo
A nação de Israel contra os filisteus. Não ainda é aquela guerra dos gigantes. É outra guerra. Só que a nação de Israel, eles começam a ficar com medo da batalha. O texto diz que eles começam a tremer. E ao tremer, alguns começam a atravessar o Jordão voltando e outros começam a fugir. Aquele que foi chamado por Deus, ele vê o povo indo embora e fala assim: eu preciso fazer alguma coisa. Só que antes de iniciar a batalha, ele consultou o profeta Samuel. Samuel estava em outra cidade. Ele fala assim: ó, Saul, espera por 7 dias. Daqui a 7 dias eu chego onde você está, e aí nós vamos sacrificar a Deus. Você só vai para a batalha depois do sacrifício. Como assim, pastor? É porque tem gente que quer iniciar a batalha sem sacrificar nada. Tem gente que quer iniciar guerras sem colocar Deus à frente. Eu não entendi porque minha vida é só um deserto, eu só vi passando problema. É porque você sempre acha que você tem a solução para suas guerras. Você acha que através do seu braço, do seu conhecimento, da sua amizade, da sua condição financeira, dos seus pais, até do seu chamado. Mas nunca vai ter vitória se você não sacrificar e colocar Deus na frente. A ordem era: só inicia a batalha depois do sacrifício. Mas Saul, você sabe que eu que fui chamado para sacrificar, porque você também precisa entender. Cada um tem que colocar a mão aonde foi chamado. Não é porque você está numa posição acima de alguém que você pode fazer todas as coisas. Cada um no seu quadrado, usar o termo dos nossos dias. É cada um no seu quadrado. Só coloque a mão para tocar, para realizar aquilo que Deus mandou você fazer. Você consegue entender que nem tudo nós podemos realizar? Deus tem regras e princípios. E regras e princípios de Deus não se quebram. Mas a minha vontade é porque o que eu estou fazendo, Deus sabe do meu coração. Eu tenho a intenção boa. Deus não trabalha com intenção. Deus trabalha com regras, leis e princípios. Siga regras, leis e princípios. Os demais é com ele. Saul não realiza o sacrifício e não começa a batalha. O que adiantou falar? Saul viu o povo indo metendo o pé, falou: meu Deus, está todo mundo me abandonando, eu preciso fazer alguma coisa. É igual a gente: meu Deus do céu, as coisas estão tudo dando errado, eu preciso fazer alguma coisa. Meu Deus, se eu não fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Não é Abraão? Abraão espera que vai vir um filho da promessa. Não, vou deitar com a concubina mesmo. Estamos vivendo guerra até hoje por causa dele. Nossas atitudes têm consequências. Não quebre regras, não quebre princípios. Se você não assistiu, ouça a minha mensagem sobre semeadura e colheita. Tem pessoas que estão colhendo coisas que fizeram no passado. E tem pessoas que vão colher frutos no futuro maus, porque estão fazendo hoje. Isso não falha. Tudo que você plantar, você vai colher. Saul, a ordem é o seguinte: espera. Só que ele fez, irmãos, ele foi lá e sacrificou. E é incrível. Parece que tudo quando a gente faz de errado, a gente acaba de fazer de errado, aí vem Deus. Eu falo: mas se fosse alguns segundos atrás, eu não teria feito. Ele acabou de sacrificar. Quem chega? Samuel. Meu Deus do céu, não tinha como esconder. Agora olha a sentença que Deus liberou para ele: aquele que foi chamado por Deus. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente, isso aqui é, procedeste como um louco, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para... Sabe por que hoje, até hoje nós falamos a nação de Davi? Jesus, o filho de Davi. Se não fosse a quebra de princípio dele, hoje talvez nós poderíamos estar falando assim, ó: Jesus, filho de Saul. Foi a palavra de Deus para ele. Deus falou para o profeta: pode avisar para ele, a partir de hoje eu quebro a promessa que eu fiz para ele. Olha o versículo próximo, versículo 14. Porém agora não subsistirá o teu reino, ele vai roer. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou.
calma aí, pastor, mas eu não estou entendendo. Eu quero saber o porquê Deus falou isso para ele. Depois leia esse texto em casa. São poucos versículos. É porque quando Samuel chega para ele, Marlon, e fala: por que você fez isso? Ele: eu fiz porque o povo me pressionou a fazer. Desculpa. Transferência de responsabilidade. Irmãos, para todos os nossos erros, Deus sempre faz uma pergunta. Deus nunca vai chegar num erro nosso e aplicar um castigo de cara. Deus não é como um pai ou uma mãe que o filho erra, ele pega o chinelo e já sai batendo sem antes perguntar. Deus não é como membros de igreja que vê o irmão caído e não pergunta e já sai tirando pedra também. Deus sempre faz uma pergunta: o que houve? Por que aconteceu isso? Tá, e qual a consequência? Como que ele age depois? Vai ser mediante a nossa resposta. É porque não dá para ler todos os textos. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus não se move de acordo com o nosso erro. Você pode esquecer tudo da mensagem, só lembre disso. Deus, ele não vai agir de acordo com a nossa queda, o nosso erro. Então como ele age, pastor? Ele vai agir de acordo com a postura que nós tomamos após o erro. Ele te pergunta: por que você errou? Não, eu não vou por causa do irmão, eu não vou por causa do pastor, eu não vou por causa disso. Sai. Quer ver o outro? Não vou ler o texto não. Davi peca, né? Mata um homem, comete adultério. Aí bate na portinha dele, está pensando que passou batido. Bate na porta dele um profeta também. Conta a historinha. Ó, você pecou. Por que você fez isso? A diferença de Davi para Saul. Davi não falou: não, é porque a mulher estava pelada no quintal. Não, é porque eu não fui para a batalha. Não, não. Ele pequei. Salmo 51. Senhor, eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Cria em mim, Senhor. Você conhece esse texto? Cria em mim, Senhor, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Senhor, você pode retirar tudo de mim, pode retirar a coroa, pode tirar o palácio, pode tirar a família, pode tirar, só não retires de mim o teu espírito. Eu pequei, mas eu não vou pecar mais. Aí Deus fala: então levanta, porque o teu reino está confirmado. Aqui eu encerro a mensagem. Sabe por que muitos são chamados e poucos escolhidos? Porque dentre muitos chamados, quando nós caímos, nós erramos, nós temos colocado culpa e desculpa. Só que o que Deus espera de nós é que confessemos o nosso pecado e modifiquemos a nossa caminhada. Chega de dar desculpa, irmãos. Chega de dar desculpa para aquilo que você não fez no teu chamado, para aquilo que você não tem realizado, para erros que cometeu. Pare de ficar falando que é os outros, que é o tempo, que é a economia. Ah, meu ministério não vai avante porque as pessoas me perseguem. Um monte me persegue, eu estou avançando aqui, ó. É porque a pessoa mente contra mim. As pessoas falam mal da minha igreja. Não tem igreja aqui no bairro que a pessoa fala mal. E nós entramos num projeto que nós vamos alargar a tenda. Essa igreja vai crescer. Pare de culpar os outros. Pare de falar que a culpa é da sua família, da sua esposa. Não, porque meu filho é pequeno, acabou de nascer agora, pastor. Aí tu sabe, né? Eu preciso dedicar um tempo. Ei, não foi eu que te chamei, não. Hoje Deus está perguntando a cada um de nós: até quando você vai ficar culpando os outros e transferindo a responsabilidade que eu dei a você? Fica de pé comigo, por favor. Eu quero orar por você. Tem que ser rápido. Não vou me alongar. Eu quero orar por você, que no decorrer do caminho você tropeçou, filho, filha. Tropeçou, caiu. Até chegou um tempo que colocou desculpa nos outros. Mas hoje é mudança. E Deus está falando assim, ó: qual a postura que você vai tomar? Eu tenho te chamado. Ser escolhido não depende de mim, não sou eu que escolho.
É você que toma a postura de ser escolhido ou escolhida. O texto é esse. O texto é: são escolhidos aqueles que aceitaram o convite para ir para o banquete. Foi o texto que nós lemos. É só falar: Senhor, a partir de hoje eu não vou ocupar mais ninguém não. De fato eu tenho ocupação, de fato eu tenho responsabilidade, de fato meu tempo é escasso, mas a partir de hoje você vai ser minha prioridade. Eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha história, eu vou ter um comportamento diferente. Eu não quero apenas ser chamado, eu tenho o privilégio de falar: um dia Deus me chamou. Não, eu quero chegar um dia no céu, nessa festa, entrar no gozo do Senhor e falar assim: além de ser chamado, eu fui escolhido também. Só você que quer ser escolhido ou escolhida de Deus, sai do seu lugar, vem correndo aqui para o altar. Hoje é o dia de chega de desculpa, chega de